Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus lindos? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 12. Gente, esse salmo ele é maravilhoso, ele é muito atual e para mim ele é muito urgente, tá? Então presta bem atenção nos detalhes deste salmo. Antes eu quero explicar aqui para você que também é um salmo de Davi e no seu título diz que ele é entregue ao mestre de canto, que era preciso ser tocado com instrumentos de 8 cordas. Então eu acredito que esse salmo provavelmente foi executado naqueles hinos de adoração pública, né, de Israel. E tinha essa letra que é tão atual para o nosso aprendizado hoje. Então, gente, o salmo ele vai falar sobre a realidade da falsidade. E como que o Criador, o Senhor, o Eterno, Ele pode nos auxiliar contra todo esse mal. Na verdade, Ele faz isso, Ele nos auxilia. Porque Ele mostra aqui nesse salmo que o Senhor, Ele não desampara o justo, que vive no mundo rodeado de perversidade, tá? E eu entendo aqui que Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava muito preocupado com a hipocrisia das pessoas que estavam cada vez maiores e com a perversidade que estava ao seu redor, né? Então vamos lá, auxílio contra a falsidade. Ele começa falando: socorro, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Olha só, aquilo que eu acabei de dizer. Cadê os homens bons? Já não existem mais. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Em meio aos outros homens estão se desaparecendo os fiéis. 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e um coração fingido. 3. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Gente, vou fazer uma reflexão aqui do 1 ao 4, tá bom? Os versículos 1 ao 4, eles deixam bem claro aquilo que eu acabei de falar um pouquinho, que como as pessoas boas estão cada vez menores e elas estão sumindo no meio de tanta perversidade. E como as pessoas são falsas umas com as outras, porque elas possuem um coração fingido. Elas falam de uma forma de bajulação. Tudo que elas falam é para manipular, entendeu? Tudo que elas falam é para manipular o próximo. E eles são assim, ó, um com os outros, né? Em algumas traduções, esse coração fingido, eles falam que é como se o homem tivesse um coração duplo, um coração leviano, fingido, sabe? Bom, gente, parece aqui que Davi, ele estava se sentindo sozinho, sem os seus aliados. Esses homens do Salmo 12, gente, eles são parecidos com os homens do dia de hoje, que falam com soberba, que falam, como eu acabei de dizer aqui, ó, a sua língua fala soberbamente. E eles dizem assim, ó: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quer dizer, eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, entendeu? Eu digo o que eu quiser. Quem que é o Senhor sobre nós? Eles não consideram o Senhor, eles não temem o Senhor. Existem muitas pessoas dessa forma hoje, que eles não consideram o Senhor, eles estão por aí, criando as suas próprias leis, fazendo hoje com que os valores sejam invertidos, e errado é aquele que prevalece nos valores que o Senhor deixou. E eles vão fazendo isso, vão construindo um pecado e vão falando que é diversão, vamos nos divertir por aqui. Porém, olha o que fala aqui, no versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspirar. Então ele está dizendo claramente aqui, que
que ele vai se levantar pelo teu povo, aquele que o busca, aquele que o clama, ele vai levantar. Ele está ouvindo e ele está vendo o clamor deste povo. E ele vai colocar tudo nos seus devidos lugares, gente. Deus vê as mentiras e as falsidades que os homens se deleitam. Deus vê todas as coisas, gente. Deus, ele percebe a forma e vê claramente como os perversos, eles oprimem os fracos em cada detalhe. Deus vê. Só que quando Davi fala aqui que o Senhor vai se levantar, ele fala também que o Senhor vai julgar todos, certo? E ele colocou lá que não vai ter salvação para aquele que colocou o inimigo como seu aliado e vem praticando maldades, a não ser que ele tenha o quê? Arrependimento no seu coração e busque o Senhor enquanto ele possa ser encontrado, porque vai chegar um momento que não vai poder mais. Vai chegar um momento que você vai buscar e não vai encontrar. Então, enquanto Deus ainda possa ser encontrado, vá buscar. Se você ainda não faz isso, vá buscá-lo, vai conhecer, vai buscar a verdade, vai saber, vai pesquisar, vai estudar. Você que tem que buscar diretamente com o Senhor a verdade. Começa a perguntar. Tem gente que fala que não acredita em Deus, tá baseado no quê? Você não acredita por quê? Quais provas você tem? Então, primeiramente, busca o Senhor. Vai lá, busca, saiba da verdade. Porque se você quiser dar um passo e buscar o Senhor de todo o teu coração, Ele vai permitir que Ele seja encontrado por você. Então, o que você está esperando? Vai procurar a verdade. Vai buscar a resposta. Entendeu? Mas voltando aqui, gente. E quando o Senhor fala assim, que Ele vai voltar pelos que suspiram por Ele, Davi fala aqui, que Ele vai vir, Ele vai se levantar. E vai olhar por este povo e vai dar tudo que eles anseiam, a segurança que eles anseiam. E quanto àqueles que vêm fazendo essas maldades, e se eles não fizerem isso que eu acabei de falar, de buscar o Senhor, eles vão ser condenados. Apocalipse 20:10, tá aqui, ó, eu abri para ler aqui para vocês, ó. O diabo, o sedutor deles, mentiroso e falso, foi lançado para dentro do lago do fogo do enxofre, onde já encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá aqui. Então tem um fim para acabar todas essas coisas ruins. Aqui no versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. No 7, tu os guardarás, Senhor, dessa geração, os livrarás para sempre. 8, os ímpios andam por toda parte, enquanto mais vis dos filhos do homem são exaltados. Aqui, Davi, ele faz um contraste das palavras de Deus com as palavras dos homens, que são o quê? Fingidas, falsas, de bajulação. A do Senhor são palavras puras. As promessas do Senhor, elas são verdadeiras. As palavras do Senhor são dignas, onde nós podemos colocar a nossa confiança. E ele fala que as palavras do Senhor são puras, tão puras como a prata, refinada 7 vezes. Esse número 7, gente, é um número divino, sempre vem com uma terminação do Senhor. Então é pura que a gente não pode nem imaginar. A gente não tem nem capacidade para imaginar o quanto as palavras do Senhor são puras. E a gente pode confiar nelas. Bom, gente, as palavras do Senhor são verdades sólidas, ao invés de palavras e promessas vazias, como os homens bajuladores. Tanto que o Senhor, ele fala por meio do profeta Jeremias em 1:12, tá? Até anotei aqui, abri aqui, ó, em 1:12, ele diz o seguinte: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Entendeu?
tudo que o Senhor prometeu pra gente, Ele vai cumprir, gente. Não tenha dúvida. E Davi, gente, ele finaliza esse salmo falando que os perversos, eles estão por todos os lugares, né? Olha, aqui nesse salmo ele deixa bem claro. Quando entre os filhos do homem, tipo, o vil que ele fala é exaltado, vil, quem não sabe, significa sem valor ou até algo vergonhoso. É que os perversos, eles se manifestam publicamente nessa forma de Davi se expressar aqui. Só que num cenário em que os valores estão invertidos. No caso ele fala, cadê os fiéis? Onde aquilo que é vil e vergonhoso passa a ser normal, passa como se fosse certo, né? Agora eu falo para vocês, tem muita coisa que o Senhor condena, que nos nossos dias, a nossa sociedade considera diversão, na verdade, romantiza aquilo. Bom, gente, então eu deixo para você analisar esse salmo com todo o seu coração. Não deixa de compartilhar com as pessoas que são importantes para você, tá bom? Beijo, gente.